E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Wellington e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e meio ambiente com a Cabify. Se liga só. A Cabify nasceu lá na Espanha em 2011, chegou aqui no Brasil em 2016 e em 2017 começou naquele processo de ser proprietária da Easy Taxi. A ideia da empresa de mobilidade é unificar as ofertas em um único aplicativo. Assim, quem quiser um Cabify pode usar o aplicativo do Cabify e quem quiser um táxi comum também pode usar o aplicativo da Cabify. A companhia até oferece o uso de helicópteros na parceria que tem com a Vroom e posteriormente, como diz pra gente o Country Manager Pedro Meduna, a compra da startup Movo trará patinetes aos usuários aqui do Brasil também, não somente da Espanha. Não, é um processo contínuo que a gente começou faz 2 anos com a aquisição da Easy Taxi no mundo, né? Então o Cabify comprou a Easy Taxi no começo de 2017 e desde então a gente passou por diversas diferentes integrações. Começamos por equipe e mais recentemente a gente focou na tecnologia. Então hoje já é possível você pedir um Easy Taxi dentro da plataforma Cabify, que é o que a gente chama de integração tecnológica. E a gente espera com que, a partir de agora, o consumidor vai poder usar o Cabify, a Easy Taxi e outros modos de mobilidade dentro de um aplicativo. Nesse processo de união das companhias, o Meduna explica que as equipes de desenvolvimento que ficam lá em Madrid e também aqui em São Paulo têm a facilidade de trabalhar com apenas um aplicativo. Lá no início, o foco da companhia no Brasil era ter o centro expandido da cidade de São Paulo sendo atendido, embora a integração com o Easy Taxi, por exemplo, traga mais abrangência de atendimento. Assim, lugares onde o Cabify não funciona ou não tem uma demanda de carros, pode ser atendido pela demanda da Easy Taxi. Com o tempo, até mesmo como exemplo que você disse, muitos usuários querem ter os benefícios Cabify em bairros que a gente ainda não atua. A gente imagina que isso vai ser um crescimento gradual, na medida que a gente vê a demanda crescendo para regiões onde a gente não atua, naturalmente a gente deve atuar nessas regiões. Com a vantagem que em uma região em São Paulo onde o Cabify não atua, o usuário já pode ter um meio de transporte que é o Easy Taxi. Mas ok, hoje a Cabify compete com a Uber e a 99, por exemplo, que oferecem ofertas mais agressivas aos usuários. A Cabify já havia afirmado anteriormente que não quer brigar exatamente nesse mercado desta forma, mas sim na qualidade do serviço, como também reforçou aqui pra gente o executivo. E se tratando de uma companhia voltada para a mobilidade, que basicamente coloca carros na rua para meio que tirar carros da rua de certa forma, há também a preocupação com o meio ambiente. O Meduna também explicou aqui pra gente que a empresa espanhola preza bastante por cidades mais inteligentes, mas também mais sustentáveis. Isto significa, por exemplo, parcerias com a First Climate e com o projeto Madre de Dios, que eles medem a emissão de carbono e compensam isto financiando projetos que retiram da atmosfera toda essa quantidade de dióxido que é gerada pela atividade da Cabify. Então como funciona isso? A gente compensa, então por mais que quando você usa o Cabify existem emissões de gás carbônico, a gente compensa isso pagando e até comprando créditos de uma outra empresa parceira. Fora isso, a gente tem um incentivo, Cabify é um dos nossos principais parceiros, é o Banco de Interdesenvolvimento da América Latina, que forneceu capital para que o Cabify continuasse crescendo, desde que a gente continuasse com uma agenda sustentável, não só em crédito de carbono, mas com iniciativas de mulheres em liderança, de diversidade, de redução de acidentes em trânsito. Então todos esses temas que hoje já estão em voga e muitas pessoas comentam, a gente tem reportes e a gente analisa isso, não só os números de viagens que a gente faz, mas como que a gente está impactando as cidades de uma maneira mais positiva. Uma dessas opções para não afetar diretamente o meio ambiente seriam, por exemplo, os carros elétricos. Lá na Espanha, que atualmente é o maior mercado e o principal mercado da empresa, o executivo explica que já existe um grande percentual de veículos elétricos rodando como parceiros do Cabify. Aqui no Brasil essa realidade ainda não é exatamente a mesma, mas vai caminhando aos poucos. Os primeiros modelos elétricos já estão sendo lançados aqui no nosso país e a própria Cabify lançou recentemente um espaço para que os seus motoristas façam recargas se tiverem um carro elétrico. Eles também explicam que usuários comuns que também têm carros elétricos podem utilizar esse espaço para fazer recargas gratuitas, o que é bem legal, mas só funciona aqui em São Paulo. Porém, a empresa já explicou que quer expandir essa iniciativa para outros lugares do país. Eles só não deram exatamente uma data, mas é um negócio interessante. Então hoje você já pode ir no nosso escritório, é uma parceria que a gente tem com a EDP.
E como eu disse, ainda pequenos passos, mas na direção correta, e acho que isso é o mais importante. O que foi discutido no tempo que a gente conversou com o Pedro Meduna também são multimeios para se percorrer um trajeto específico. Mais ou menos como se você pegasse um ônibus até um ponto X e depois um patinete ou bicicleta até o ponto Y, ou então até mesmo pedir um carro no seu aplicativo preferido. Essa também é uma opção para não somente retirar os carros da rua, mas também para as pessoas transitarem pela cidade sem se tornarem dependentes de apenas um único meio de transporte, que a gente sabe que às vezes é complicado, né? Eu entendo que diferentes meios de transporte, diferentes modais, sempre vão ter vantagens e desvantagens. E cada vez mais o Cabify busca maneiras de integrar esses diferentes modais para oferecer para o usuário um serviço diferenciado. E uma coisa que é sempre muito importante de dizer, se você me perguntam sobre o futuro da mobilidade, eu acho que não tem assim um vencedor único. Eu acho que é muito importante tanto o governo quanto a iniciativa privada ajudar nessa solução, entendeu? Tenho muito orgulho de saber que os pontos de metrô das cidades brasileiras são os pontos de alta demanda e alta entrega para o Cabify, porque o usuário pode ir até esse ponto e depois pegar um outro meio de transporte. O ônibus poderia ser uma outra opção, patinete seriam outros. Quanto mais integrado a gente for, iniciativa privada e o governo, eu acho que melhor será a oferta que a gente vai oferecer para todos os paulistanos. Bom, o anúncio de integração Cabify e Easy foi feito em meados de junho desse ano, tá? O investimento foi feito de 20 milhões de dólares e vai acontecer ao longo dos próximos 5 anos. Ele deve ser utilizado, por exemplo, para dobrar a equipe de tecnologia no país, além de melhorar a eficiência do aplicativo, que tende a oferecer mais opções aos usuários. Meduna não informou quando exatamente, mais uma vez, os patinetes elétricos estarão disponíveis na oferta da empresa. Mas é claro, a gente vê que o futuro da mobilidade urbana no país tem passado por grandes transformações. Vamos esperar que todas elas sejam bem positivas. E é isso, gente. Muito obrigado pelo debate. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece, tá, de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos conteúdos daqui do IT Fórum 365. E a gente se vê no próximo. Falou!